Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje aprenderemos um pouquinho sobre o feudalismo. Vocês receberam uma apostila, que é um conteúdo do sexto ano, e nesse mês de março nós vamos finalizar esses conteúdos que eram importantes, os quais vocês não viram no sexto ano. Feudalismo, não é? O que é que nós vamos ver hoje? O que foi o feudalismo? Como foi que se formou o feudalismo? Vejam, o feudalismo ele é um sistema econômico, político e social que surgiu na Europa por volta do século VII, né, 6, 7, e perdurou até por volta do século XIII. Então, nesse período, a Europa, em especial a Europa Ocidental, ela tinha um modo de organização social, tinha uma economia, né, e uma política com características, o qual ficou conhecido como feudalismo. E como surgiu o feudalismo, certo? Bom, nós vimos que o Império Romano ele entrou em crise, ele chegou ao fim devido às invasões bárbaras, né, dos povos chamados de bárbaros pelos romanos, os quais eram os povos chamados de germânicos. Esses povos germânicos dominaram a Europa ocidental, né, e eles começam a formar reinos, né? Então, por volta do século V, né, no século V, quase se aproximando do século VI, o Império Romano ele entra, né? Ele tem seu fim e esses povos germânicos começam a formar reinos na Europa, né? Entre eles a gente vai ter o reino dos francos, né? Que é é, o que mais vai ter certo destaque. E esses reinos, né? Eles são formados e a cultura na Europa Ocidental vai ser uma cultura onde vai misturar a cultura dos romanos e a cultura dos germânicos, certo? Então, esses reinos que eram formados por povos germânicos, o principal deles foram os reinos francos, e eram povos que eles entravam em conflito entre si, porque eles ficavam invadindo uma terra do outro, e o reino dos francos, né, eles se formaram, de hoje é a França, então é um reino que deu origem à França, e teve um período que teve um império, o qual ele se fortaleceu muito, foi o Império Carolíngio, e ele criou as bases para a formação da Europa medieval. Então, como eu falei para vocês na última aula, que o fim do Império Romano, né, no século V, ele vai marcar o fim da Idade Antiga e ele vai dar aí origem, né, essa invasão dos povos bárbaros, a um novo momento na história, né, na história da Europa Ocidental, que vai ser a formação da Europa medieval, a chamada Idade Média, certo? Como foi que se formou essa Europa medieval? Essa Europa medieval, ela vai se formar com a união de elementos da cultura românica e da cultura germânica, não é? Que elementos são esses? O colonato, que é de origem românica, e o comitatus, que é de origem germânica. O colonato era aquele sistema onde o colono, né, era preso à terra, e o comitatus aquele que o guerreiro, né, ele ia para a batalha, o que ele conquistava, ele acabava dividindo, né, com os seus soldados. Tinha um líder, o guerreiro-chefe, ele acabava dividindo com o seu soldado, certo? Então, a Europa medieval, o feudalismo, ele vai surgir da união entre o colonato, né, e entre o comitatus. Vai surgir de elementos da cultura românica e da cultura germânica. E daí vai surgir uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova forma
uma nova sociedade, vai surgir uma base econômica, né? Vai surgir uma nova forma de governar. Vai surgir o feudalismo. Como eu disse, feudalismo, certo? É características econômicas, sociais, né? E política que surgiu na chamada Idade Média. Que características são essas? Por exemplo, doação de feudo. O que é o feudo? O feudo é um benefício, é algo. Né? Geralmente eram propriedades onde, como eram grandes propriedades, ocorria a doação dessa propriedade, certo? Daí surge uma relação chamada de suzerania e vassalagem, onde o nobre que doa, certo? O feudo é chamado de suzerano e aquele que recebe é chamado de vassalo. O suzerano, né, ele vai auxiliar esse vassalo, ele vai dar auxílio militar e também vai defender esse vassalo em alguns julgamentos. O vassalo vai auxiliar militar, vai ajudar financeiramente o suzerano e também vai ser testemunha, certo? Do suzerano. Então, esse vassalo, ele tinha que defender o seu suzerano, aquele que lhe doou, né, um benefício, seja ele até mesmo com a sua própria vida. Então, ele ficava, né, preso a esse suzerano. Então, lembrando, suzerano é quem doa e vassalo é quem recebe. Como era que era feito isso? Através de uma cerimônia chamada de homenagem. Então, tinha toda uma cerimônia, onde tinha um nobre que era o suzerano, um nobre que era o vassalo, e nessa cerimônia, o vassalo fazia um juramento de fidelidade, né? Ele jurava fidelidade ao seu suzerano, aquele que doou o feudo ou benefício a você, certo? O senhor, né, que era o suzerano, ele era a autoridade máxima. Quem tinha total poder era esse senhor, certo? Bom, essas primeiras informações são as mais importantes, certo? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, vão ler, para vocês poderem estar assimilando aí melhor esse conteúdo. E também vocês vão, certo? Responder essa atividade aqui, não é? Vamos lá. Vocês irão responder essa atividade, a atividade 1, que é referente ao mês de março. Vocês vão responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3, que é o que a gente viu hoje, na aula de hoje, tá certo? Então, vocês vão responder essas 3 questõezinhas. Quando for na próxima aula, aí nós vamos ver como era que estava organizada essa sociedade, qual era a principal atividade econômica e como era que estava organizada a política na Europa medieval, certo? Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!